Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a todos vocês, toda a igreja, pelas felicitações do meu 26º aniversário de Ministério Pastoral, qual recebi aí as felicitações de todos vocês. Eu fico grato e também louvo a Deus por isso. E quero agradecer também não só por esse momento, mas desde o momento que aqui cheguei, os irmãos têm dedicado um carinho muito especial para comigo e com a minha família. Então nós somos gratos. Que Deus continue abençoando a vocês e multiplique na vida de vocês. Amém? Eu quero já convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Efésios capítulo 1, onde nós estaremos lendo o primeiro capítulo, apenas 14 versículos. E assim nós estaremos transmitindo assim aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para a igreja. Amém, irmãos? Estarei lendo, os irmãos acompanhem, que diz assim o texto. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Que maravilha sabermos dessa dimensão, dessa obra maravilhosa que o Senhor fez em nós, através de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, somos gratos pela grandiosa obra redentora que o Senhor nos outorgou, nos deu em Cristo Jesus. Pai, nós só temos a te agradecer e nos prostrarmos diante do Senhor, adorá-lo na sua majestade, reconhecer como Deus soberano, eterno, reconhecê-lo como nosso Senhor, e nós aqui possamos apenas ter o privilégio, o prazer de louvar, de servir ao Senhor, de cumprir a tua vontade e glorificar o teu nome. Pai, que esta palavra entre em cada coração e transforme a vida de cada um de nós, e que sejamos, como o texto diz, para louvor da tua glória, pois nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu fico pensando sobre a dimensão dessa obra realizada por Deus para nos alcançar. E eu fico pensando se os irmãos não deveriam também pensar com mais profundidade sobre essa grandiosa obra, como ela foi feita. Ela é tão grandiosa que ela chega a ser inimaginável.
não dá para alcançar todo o propósito de Deus. Nós temos apenas uma noção daquilo que Deus fez de acordo com o texto bíblico, de acordo com o que nós lemos, de acordo com o que nós vimos pelos olhos da fé através da obra redentora de Cristo. Mas é muito mais do que nós possamos pensar. Como eu já disse, é inimaginável, é grandiosa demais. Então eu fico a pensar como bom seria que cada um de nós pensássemos com profundidade sobre esta grandiosa obra. Certamente nos colocaríamos mais a serviço desse Deus como forma de glorificá-lo, de servi-lo, de adorá-lo como ele deve ser adorado e deve ser conhecido. A obra da salvação, ela começa na vontade eterna e soberana de Deus. A origem do plano de Deus está na eternidade passada e tem como Cristo o fundamento desta obra, deste plano de Deus. Antes que existisse o tempo, Deus já havia proposto no seu coração salvar-nos do pecado, salvar um povo, amar esse povo e trazer esse povo para junto de si a partir da graça redentora de Cristo Jesus. A epístola aos Efésios, essa epístola é uma das mais ricas epístolas do Novo Testamento. Não quero dizer que as outras não sejam também, mas essa tem detalhes riquíssimos sobre esta redenção e a remissão dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo vai destrinchar toda esta carta de uma forma a nos instruir sobre esse plano eterno de Deus, né? E depois da metade, ou do capítulo 4 em diante, ele vai trazer isso para uma vida prática, a vida cristã, de como nós devemos nos proceder após termos sido escolhidos, separados para a glória de Deus. Então nós temos essa carta e ele escreve algumas coisas e traz alguns propósitos ou alguns assuntos importantes, como por exemplo, aqui no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, nós temos a revelação do plano eterno de Deus em Cristo. No capítulo 2, do verso 11 a 22, nós temos aqui Paulo afirmando a unidade entre judeus e gentios. E no capítulo 4 ao capítulo 6, ele exorta, como já disse, a vida prática. E ele fala do capítulo 4, do verso 1 ao 16, sobre a maturidade espiritual do cristão. Também a vida santa em contraste com a antiga maneira de viver, pois os crentes foram chamados da sua vida pecaminosa, de uma vida pagã, e agora eles deveriam deixar esta vida e prosseguir de uma caminhada de santidade diante desse Deus. Então Paulo faz esse contraste desta vida antiga com esta vida nova, no capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5. No capítulo 5, a partir do verso 22, ele já vai dar instruções de relacionamentos transformados. Como os relacionamentos devem ser. Como o crente deve se proceder nos seus relacionamentos. E ele vai tratar isso em relação ao trabalho, à família e em tantos outros assuntos que ele vai colocar para nós. E também no capítulo 6, a partir do verso 10, ele já fala de uma preparação espiritual, ou seja, a obra começou, Deus realizou a sua obra eterna sobre nós e para nós, mas ela não termina aí. Há uma continuidade, e esta continuidade é a nossa vida de santidade, de glorificação de Deus, de exaltação do seu nome e de testemunha desse evangelho redentor que foi para nós em Cristo Jesus. Mas nós queremos apenas, de todos esses temas, queremos apenas tratar do primeiro, que é a revelação do eterno plano de Deus em Cristo. Paulo já começa esta carta com a saudação aos crentes. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso,
A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Já nesse início, Paulo, nesta saudação, ele destaca a soberania divina. É importante para ele, para que ele, como foi tão acusado de não ser apóstolo, de não ser chamado apóstolo, e ele agora, para que esta autoridade não se baseasse nele, mas em Deus, ele destaca aqui a soberania divina. Então o apóstolo lhe diz: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, não pela vontade própria. Paulo considera um grande privilégio servir ao Senhor. E é verdade, queridos. É um grande privilégio servir a Deus. E precisamos ter isso no coração. Servir a Deus com alegria. Servir a Deus com toda a nossa força, nosso vigor. Paulo sentia isso e ele estava mostrando isso. Ele não está reivindicando a autoridade para si, mas ele diz que o próprio Deus o chamou em Cristo para essa maravilhosa obra. Então ele prossegue, continuando ainda na saudação, ele faz uma afirmação. Ele assevera que os crentes são santos e fiéis. Olha o que Paulo fala sobre os crentes. Isso diz respeito a nós hoje. Nós que fomos chamados, separados, amados por Deus, salvos, redimidos em Cristo Jesus, nós somos santos e devemos ser fiéis ao Senhor. Santos porque fomos separados, não porque somos perfeitos. Não era de perfeição que Paulo estava falando, mas de separação. Algo que foi separado exclusivamente para a glória de Deus. E é isso que ele destaca aqui. Então nós somos esses que fomos alcançados e recebemos graça e paz, Paulo vai dizer. Esta saudação é muito interessante, queridos. Que a graça salvadora que Paulo destaca e a paz é um resultado de quê? Da nossa reconciliação com Deus. Como está lá em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, texto que eu gosto muito, me toca muito, que ele diz: justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Texto lindo, maravilhoso esse texto. Então Paulo destaca isso, graça salvadora e paz nós recebemos. E vejam, quem era merecedor disso? Nenhum de nós. Aprove a Deus nos amar em Cristo. Aprove a Deus nos redimir em Cristo. Aprove a Deus pagar os nossos pecados com o sangue precioso de Cristo. E resta-nos algumas coisas: servir a Deus em amor e santidade. Mas Paulo prossegue. Paulo prossegue a partir do verso 3, ele vai fazer o quê? Ele vai destacar os benefícios que desfrutamos em Cristo. Em Cristo. Os benefícios que desfrutamos em Cristo. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O apóstolo diz que Deus, pelas bênçãos espirituais, ele denomina, ou melhor dizendo, Paulo denomina Deus como Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Essa união mística entre o Pai e o Filho, ela vai refletir na união mística entre o crente e Cristo.
E por conseguinte, o que Paulo está dizendo é que Deus em Cristo é o nosso Deus e Pai também. Que coisa maravilhosa nós entendermos isso. Ele é o nosso Deus e Pai. E por isso nós precisamos bendizê-lo. Como Paulo, nós precisamos louvar, adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, Paulo destaca esta união mística que nós temos com Cristo. É tremendo isso, sermos feitos filhos de Deus. A eleição e predestinação descritas pelo apóstolo aqui, queridos, ela é a fonte de todas as bênçãos espirituais. A eleição diz respeito aos que foram escolhidos, separados e distinguidos de todos os seres. Então esta é a eleição. Já a predestinação se refere às bênçãos pelas quais está destinada, especialmente a bênção que nos predestinou a filhos por adoção. Então Deus, Ele não simplesmente planejou, na eternidade passada, nos salvar, mas Ele estava dentro do seu plano nos adotar como filhos amados. E não é somente isso. É interessante que sobre essa adoção, Calvino vai dizer o seguinte, abre aspas, Deus não apenas prevê quem crerá, mas Ele próprio elege aqueles que serão seus. A eleição é o princípio da nossa salvação, diz Calvino. Era o propósito de Deus que no devido tempo chegássemos a ser seus filhos adotivos e dessa forma tivéssemos o direito de todos os privilégios da herança de filhos. Olha, não só fomos salvos, não apenas redimidos, mas fomos adotados e temos herança de filhos. Que Deus pode fazer isso? Só o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E o fez e nos deu esse privilégio. A eleição, ela é antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo, e portanto não depende das obras. Ela não depende de obras. Ela não prevê nenhuma fé prévia. Ou seja, é preciso que até mesmo a fé é um dom de Deus. Então, essa eleição, ela nasceu no coração do próprio Deus. Como diz Romanos 9, verso 11 e 12, ele diz a respeito dessa eleição, Paulo fala o seguinte, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, não depende de obra, não dependeu de obra nenhuma humana, mas do próprio Deus que nos chamou. E qual o propósito disso? Qual o propósito de Deus? É para sermos santos e irrepreensíveis. A santidade, queridos, é um resultado desse chamado e não a causa. A santidade é o resultado, tá? E não a causa da eleição. Então, também temos o motivo. Qual foi o motivo pelo qual Deus fez isso? Simplesmente segundo o beneplácito da sua vontade soberana, a sua pura graça soberana. Simplesmente por isso. Não havia um outro motivo maior do que esse. Esse é suficiente para que ele fizesse o que ele fez. Deus é Deus. Ele é eterno, soberano. Então, Deus age de acordo com os seus propósitos eternos, em conceder bênçãos espirituais para o seu povo. Ele nos abençoou, diz o texto, ele nos abençoou, como também nos elegeu nele.
R6 Pro vai dizer o seguinte: a doutrina da predestinação não é fria especulação, mas motivo de adoração. Ela garante que a salvação é pela graça, do início ao fim. Ou seja, isso elimina qualquer outro elemento que possa ser sinergístico ou tenha sinergia. Ou seja, e tenha auxílio do homem na salvação. Não tem. É puro monergismo. É a atuação de Deus simplesmente, completamente. Não há nenhuma interferência humana nisso. Deus foi quem fez tudo. Deus é esse que planejou e executou todas as coisas. Mas Paulo continua, tá? Ele diz: por que temos esse benefício? Ou melhor, eu pergunto, por que nós temos esse benefício? Por que temos? Porque Deus nos deu esse benefício. Porque Cristo nos remiu pelo seu sangue. Versos 7 a 10 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui Paulo passa do decreto da execução histórica da salvação. Aliás, ele passa do decreto eterno para a execução histórica da salvação, ou seja, o cumprimento, a realização da salvação em Cristo. A remissão dos pecados é por meio do sangue de Jesus. Não há remissão sem redenção, queridos. Não há remissão sem derramamento de sangue. Foi por isso que Cristo teve que morrer, para levar sobre os seus ombros os nossos pecados, as nossas dores, para nos redimir. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e ele conquistou isso na cruz do Calvário. Foi por causa do pecado, querido, que nós ficamos cativos, que fomos feitos cativos, e não poderíamos ser libertos desse cativeiro, senão pela remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Não havia outra forma. Não havia outra forma. Isso me faz lembrar pensando nessas coisas, muitos anos atrás, uma colega de trabalho conversando, falando de Cristo para ela, e eu disse assim: eu louvo a Deus porque Cristo morreu na cruz no meu lugar. Ela se horrorizou com isso. Ela ficou horrorizada. Não entendeu. Exatamente porque ela não era cristã e não tinha a dimensão desta obra. Mas nós temos a dimensão dessa obra. Nós nos alegramos porque Cristo morreu simplesmente porque ele morreu. Nós nos alegramos porque Deus executou o seu plano de redenção para nós em Cristo. E ele não está morto, ele ressuscitou, está à direita do Pai e voltará a nos buscar. E nós seremos todos reunidos e seremos todos uma só família, filhos de Deus amados, desfrutando de toda a herança, de todos os privilégios que Deus executou nesta obra imensa, maravilhosa que nós estamos aqui destacando, que o apóstolo Paulo apresenta, que é a revelação eterna do plano de Deus em Cristo Jesus para nós. A redenção, ou seja, a libertação, ocorre por meio de Cristo na cruz do Calvário. E a remissão, que é o cancelamento da dívida, por meio do seu sangue derramado na cruz. É isso que Paulo está dizendo. E a culpa, a mácula do pecado, elas não podiam ser removidas de outra forma, senão pelo sangue de Cristo. Está lá. Em 1 João, capítulo 1, verso de número 7, se não me engano. Vamos lá que prefiro ir para não errar. 1 João, capítulo 1.
capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Como é maravilhoso pensar nisso, em saber que nós éramos perdidos, condenados pelo pecado ao inferno, e pelo plano eterno de Deus, pelo seu coração amoroso, de Pai bondoso, nos buscou, nos alcançou através do seu Filho Jesus Cristo e nos tornou filhos adotivos, com direito a heranças eternas. Paulo, ao se referir à dispensação da plenitude dos tempos, no verso 10, ele aponta para o plano cósmico de Deus, o plano em todo o mundo, que era de reunir todas as coisas em Cristo. Como ele diz no verso 10. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, restaurar tudo aquilo que o pecado já havia corrompido, através da redenção e remissão de Cristo, pelo sangue de Cristo. E nós somos inseridos, nós estamos inseridos nisso. Mas Paulo não termina aí. Paulo nos dá aqui, claro que é Cristo que nos dá, mas Paulo vai falar sobre a garantia que nós temos. Pastor, qual a garantia que temos que somos salvos? Primeiro, a própria garantia é o próprio Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E aquele que foi alcançado por esta graça e tem fé em Deus, não tem outra forma senão acreditar, ter fé de que isso aconteceu em sua vida e o transformou, regenerando e tornando filho de Deus. Mas Paulo destaca a garantia da nossa herança pelo Espírito Santo. No verso 11 a 14 ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Paulo apresenta aqui o terceiro aspecto, trinitário da salvação. É a aplicação pelo Espírito Santo. Nele nós fomos feitos herança. Em Cristo nós temos uma herança maravilhosa, creia nisso. Em Cristo você tem uma herança maravilhosa. E ninguém pode remover isso. Essa é a garantia, que foi selada com o Espírito Santo da promessa. Vejamos o que Pedro diz no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, de 1 a 5. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O tempo da volta de Cristo. Em Cristo, querido, somos feitos herança. Somos preciosos para Deus. Que preço altíssimo Ele pagou por nós, para comprarmos e tomarmos parte, assim, dessa herança. Fomos feitos heranças, diz Paulo. Significa que Deus nos possui e nós possuímos Deus. Deus é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é confortante, queridos. Isso traz segurança. Num mundo tão caótico em que nós vivemos, numa dificuldade, tribulações, adversidades, desafios, muitas vezes sem expectativa futura no âmbito humano. Então essa garantia nos traz segurança. Isso significa dizer que aconteça o que acontecer, estamos guardados nas mãos de Deus, porque Ele nos resgatou. Somos o seu povo. E somos privilegiados não porque fomos bonzinhos, não, queridos. Aprove a Deus nos dar esse privilégio. Não foi por merecimento nosso, não. Os méritos são de Cristo. E devemos louvar a Cristo e a Deus por isso. Esse propósito, ou o propósito da predestinação, não é simplesmente para sermos filhos de Deus e ponto final. Existem coisas que eu falei, existem bênçãos espirituais, existe toda uma vida que nós devemos viver a partir de então. E esse propósito dessa predestinação, de ter levado Deus a predestinar-nos, é para nós sermos para louvor da sua glória. A nossa vida deve ser uma vida vivida para louvor da glória de Deus. Precisamos refletir isso. Paulo vai falar que nós somos o bom perfume de Cristo. Exalar esse bom perfume aonde nós estamos, aonde formos. Precisamos fazer isso, porque fomos chamados, predestinados, fomos eleitos, adotados para sermos para louvor da glória de Deus. O apóstolo não fala de si mesmo apenas, mas fala de todos os demais crentes, judeus e gentios, quando ele diz: nós que de antemão esperamos em Cristo. Então nós que de antemão esperamos em Cristo, nós devemos viver para louvor da sua glória. Eu fico maravilhado quando eu leio esses textos e medito profundamente. É uma alegria infinda no coração. Mas Paulo também diz: após vocês ouvirem, isso aconteceu após vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa. Sabe o que significa isso? Assim como em assuntos legais do nosso contexto, o selo indica propriedade, indica o dono, implica em segurança, assim também nos assuntos divinos. Essa figura implica exatamente nesta garantia que nós temos porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa para sermos de Deus. São propriedades de Deus. O Espírito de Deus habitando em nós é sinal de que somos propriedades de Deus. 1 Coríntios 6, de 19 a 20, diz assim:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Olha só. Glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A nossa maneira de viver, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de falar, de agir, de se relacionar, tudo isso, todo esse conjunto deve ser para o louvor da glória de Deus. Pois, como o apóstolo Paulo nos apresentou aqui, nós somos santos e precisamos ser fiéis nisso. E ele assevera isso, que os crentes são santos e fiéis. Fomos separados para isso. Então precisamos viver isso. Mas ele também diz que essa segurança, ela é até o dia da nossa redenção. Como ele diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam. Ou seja, qualquer atitude contrária vai causar o entristecimento ao Espírito Santo de Deus. Estaremos fazendo coisas fora da vontade de Deus, desagradando o coração daquele que nos amou infinitamente e nos chamou para sermos para louvor da sua glória, para servi-lo em amor e santidade. É isso que ele deseja que nós vivamos. O Espírito Santo é o selo, marca de propriedade, é o penhor, garantia da herança futura que nós temos. Que maravilha realizada pela Trindade Santa. Todo esse plano eterno de Deus, plano que foi planejado, elaborado na eternidade passada, ele foi executado por toda a Trindade. John Stott, ele vai dizer, resumindo esta obra, ele diz o seguinte: o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou, e tudo para louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou em nossos corações. Que mais podemos falar em relação a todos esses privilégios de garantia que Deus realizou? Em tudo, queridos, precisamos guardar em nosso coração de toda essa mensagem que nós estamos ouvindo aqui. Que não guarde tudo, mas que guardemos, que nós fomos redimidos. A nossa redenção significa a nossa libertação mediante o pagamento de um preço de sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tivemos a remissão dos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida pelo sangue precioso. Isso foi resultado direto da cruz. E recebemos a riqueza da sua graça. Isso mostra a abundância e a suficiência de Cristo nesse plano. Fecha, acabou. Não há mais nada que se fazer, nem acrescentar, nem diminuir. Está perfeito o plano. Fomos chamados, fomos eleitos, predestinados, separados, redimidos, para louvor da sua glória, viver em irrepreensíveis, vivermos em santidade, sendo fiéis a Ele, glorificando o seu nome, tendo uma forma diferente de viver daquela que vivíamos no passado. Santidade. É por isso e para isso que a gente se reúne aqui. Para louvarmos esse Deus que fez essa obra grandiosa. Que eu poderia ficar aqui falando muitas outras coisas dentro da promessa que tem dentro dessa obra maravilhosa.
Eu não preciso estar também falando, as pregações, os sermões, os estudos vão fazendo isso durante a nossa caminhada. E vocês sabem muito bem disso. E para além disso, a meditação na palavra de Deus durante os dias, a leitura bíblica diária, vai trazendo a lume essas coisas, vai clareando em nossa mente todas essas promessas. E nós vamos contemplando a dimensão desta obra, como é grandiosa. E só nos resta, sabe o que, queridos? Nos prostrarmos diante desse Deus tremendo e maravilhoso. E glorificá-lo. E agradecer. As palavras são poucas para agradecer. Temos que fazer como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12. Quando ele faz o apelo aos crentes de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, Deus! Como é maravilhoso pensar nisso. E é isso que eu gostaria que os irmãos pensassem. Eu encerro aqui a minha palavra. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. E logo após vamos estar celebrando isso. A ministração da ceia, onde todas essas bênçãos serão refletidas através deste ato que nós estaremos celebrando aqui, para a glória de Deus Pai.